Eclesiastes, capítulo 9. A igreja achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E preste bem atenção a partir do verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, Eclesiastes, essa palavra no hebraico, que eu não vou me atrever a falar, não vou me atrever aqui a pronunciar essa palavra no hebraico, ela tem um significado, irmãos, em que ela traz a ideia de que um pregador, digamos assim, ele convoca uma assembleia e a essa assembleia ele se dirige. A ideia dessa palavra no hebraico é como se um pregador ele chegasse diante de uma assembleia, como por exemplo hoje aqui, e a essa assembleia ele se dirigisse. E é bem interessante que a forma como foi escrito o Eclesiastes, irmãos, a forma como esse livro foi escrito, ele se aproxima muito de uma realidade de vida nossa. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, parece que a gente está dialogando com alguém e está vendo alguém trazer aquilo que ele observou, aquilo que ele analisou na sua vida, e ele traz numa conversa conosco. É interessante essa interação natural que o livro de Eclesiastes ele traz. É como se um crente, digamos assim, ele passasse sua vida vivendo suas crises, vivendo seus questionamentos, vivendo suas indecisões, vivendo suas frustrações, ele se deparando com coisas muitas vezes que ele não tem como explicar, e ele vive a sua vida enfrentando tudo isso, e ele chega num estágio de sua vida, não vou dizer no estágio final, mas no estágio avançado de sua vida, e ele faz como se fosse um diário de bordo, onde ele escreve tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele experienciou, e ele traz isso agora, esse arcabouço de sabedoria, essa bagagem de experiência, essa bagagem de análise que ele fez na vida, e ele traz diante de nós. É assim que o livro de Eclesiastes fala conosco. E não é qualquer pessoa que fala. Não é qualquer pessoa que fala. É alguém que se debruçou, irmãos. É alguém que se debruçou em buscar entender, por exemplo, os paradoxos que nós vemos na vida. O perverso que se dá bem, o justo que se dá mal, as calamidades que vêm sem nenhuma explicação, aparentemente. É de alguém que de fato, ele parou, analisou, olhou para a história de vida, olhou para o decurso de sua vida e buscou entender aquilo que se deparava na frente dele. Não é como muitos.
que vem, não sabe de nada e diz: deixa a vida me levar. Não é como muitos que não sabem de nada e fala como se soubesse de tudo. É de fato alguém que para, analisa e se debruça a trazer a experiência obtida através da sua vivência e da análise de vida. Há uma carga, irmãos, muito forte em termos de positividade através desse livro. As experiências trazidas, ela comunica de uma forma muito forte e de uma forma muito próxima com aquilo que nós vivemos. As questões trazidas no livro de Eclesiastes, as tensões trazidas no livro de Eclesiastes, é algo que a gente consegue perceber facilmente no desenrolar de nossa vida. E é isso que a gente quer falar essa noite, de vida prática. Quer falar de coisa prática. Até porque, irmãos, o Evangelho ele é palpável. Embora a gente queira ficar nas nuvens, muitas vezes, mas o Evangelho, ele é altamente palpável. O Evangelho se expressa na cozinha da minha casa, o Evangelho se expressa na minha faculdade, o Evangelho se expressa no meu falar, no meu vestir, o Evangelho se expressa em coisas práticas, vivas. Vivas. E é isso que a gente quer falar nessa noite. Queremos refletir a partir dessa discussão trazida por esse sábio. E em todo o livro de Eclesiastes, ele traz reflexões, irmãos, sobre a vida, de um modo geral. Ele trata, por exemplo, dos ciclos da vida, dos paradoxos inexplicáveis e de questões de obediência a Deus. E é interessante que nesse capítulo 9 que nós lemos aqui, nesse capítulo 9, em especial, o sábio, ele analisa a vida sob a perspectiva de sua efetivação prática, situada no tempo que devidamente lhe cabe. Eu acho que eu falei tanto quanto rápido demais, não foi? Eu vou deixar mais simples para a gente. Deixa eu só repetir. Esse capítulo 9 em especial, ele analisa a vida sob a perspectiva de sua efetivação prática, certo? Situada no tempo que devidamente lhe cabe. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que o texto ele traz? O texto ele fala do seguinte, que entre a maternidade e o cemitério, ou o crematório, né? Alguns querem ser cremados no final da vida, né? Entre a maternidade e o cemitério, nós temos uma vida para viver. Entre o berço e a sepultura, nós temos uma vida para viver, nós temos um tempo para usar. E nós perguntamos essa noite, como você tem usado a sua vida, como você tem feito uso do seu tempo? Faça uma inflexão, por gentileza. Pense bem direitinho. Como você tem utilizado o seu tempo? Qual o destino que você tem dado à sua vida? Esse tempo que Deus te deu, você tem usado de que forma, de que maneira? Como você tem utilizado ele? Quando a gente pensa nisso, irmãos, como nós entendemos essa realidade que entre nascer e morrer, nós temos uma vida para dar conta, nós nos preocupamos muito com isso, e quando analisamos o que temos visto no mundo, o que temos visto nas pessoas ao nosso redor, nos sistemas que nós temos vivido, naquilo que nós temos experienciado, nós vemos, irmãos, quando fazemos um breve apanhado, que o que vemos e conhecemos hoje, no que vemos e conhecemos, nós identificamos, na verdade, muitos desperdícios de tempo, muitos desperdícios de vida. Infelizmente. Quando nós olhamos ao nosso redor, como nós olhamos o desenrolar da vida em vários lugares do mundo, seja no nosso bairro, seja numa grande megalópole, nós vemos, identificamos facilmente muitos desperdícios de tempo, muitos desperdícios de vida. Eu vou citar dois para os irmãos. Dois grandes desperdícios de vida. O primeiro deles, existem vários, mas o primeiro deles que eu quero destacar essa noite, são aqueles que desperdiçam sua vida achando, pensando que a vida se resume ao objetivo de ter. Aqueles que dirigem a sua vida, que utilizam seu tempo simplesmente
voltando para a sua vida para a busca incensável do ter. E o ser fica à margem da sua vida. Vive cada minuto, cada dia, irmãos, simplesmente querendo obter. Simplesmente querendo obter. Sobre isso, de uma forma muito interessante, Jesus, relata Lucas capítulo 12, foi interpelado por um homem sobre uma causa que ele tinha na sua família, e que ele queria que Cristo fosse árbitro entre ele e seu parente sobre, salvo engano, uma propriedade. Deus olha para aquela situação e ele fala o seguinte, ele diz para os seus discípulos e aqueles que estavam naquele momento, vendo aquela ânsia daquele homem, ele diz: então lhes recomendo, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Cristo vê a ânsia daquele homem, né? Aquela briga incessante por poder, por ter, na verdade, né? E ele olha para os discípulos, olha para aqueles que estão ao redor e diz: olha, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Embora traga conforto, embora traga algumas benesses, mas nisso não consiste a vida do homem. E mais à frente, nesse mesmo texto, ele diz o seguinte: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Fica muito claro, irmãos, que dirigirmos nossa vida simplesmente com o objetivo de ter, é na verdade um desperdício de vida, é na verdade um morrer a cada dia. Talvez muitos de nós vivamos em ambientes em que essa corrida incessante e alucinante por simplesmente ter seja algo que de fato nos faz ser tentados. Talvez muitos de nós aqui vivam num ambiente desse, e muitas vezes o ambiente, o meio, faz com que a gente acredite que aquela realidade é uma verdade absoluta. Mas a palavra do Senhor nos adverte e nos mostra que na verdade essa busca, essa corrida incessante por simplesmente ter, é na verdade um desperdício de vida que nós estamos tendo. Não desperdicemos nossa vida simplesmente, irmãos, querendo ter. Não desperdicemos nossa vida simplesmente querendo ter. Uma outra forma, irmãos, de desperdiçar a vida, de fazer um mau uso do nosso tempo, é viver, irmãos, nutrindo em nossa alma emoções e ou sentimentos negativos. Como é impressionante pessoas que utilizam de emoções e sentimentos negativos como um combustível para a sua vida. Existem aqueles, irmãos, que vivem num desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem, um invejoso. Ele não tem paz com aquilo que ele tem. Ele não sossega com aquilo que ele tem. Sempre o que é do outro é melhor, e a vida dele é em busca daquilo que o outro tem. E isso muitas vezes é um combustível para essa pessoa. Existe aquele, irmãos, que vive imerso no medo. Vive imerso no medo. Ele não tem coragem de fazer isso porque ele tem medo de perder aquilo. Ele não tem coragem de dar um passo à frente, mesmo quando ele tem certeza, porque ele tem medo. E o medo faz ele viver dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Existe ainda aqueles, irmãos, que vivem, irmãos, nutrindo dentro de si um ódio profundo e não expresso, rancoroso. Rancoroso. Muitas vezes é uma história de vida, uma situação em que nasceu, um fato do passado,
um fato que ele não esperava e aconteceu, e isso fica dentro da alma dele, nutrindo a vida dele, quando na verdade está matando a alma dele. Rancoroso, guarda aquele ódio profundo dentro de si. É só dar uma brechinha que ele começa a jogar um monte de coisa ruim para fora da sua boca. Rancoroso, não sabe perdoar, não consegue se livrar daquilo, e deixa isso angustiando a sua vida, angustiando a sua alma. E enquanto isso, os anos se passam, o tempo passa, e ele não consegue viver em plenitude por causa do rancor. Existe ainda, irmãos, aquele que nutre dentro de si um sentimento de culpa, nutre dentro de si um sofrimento obtido após uma reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável por si mesmo, e ele fica imerso naquele sentimento de culpa e não consegue avançar, não consegue progredir, não consegue enxergar além de um palmo à sua frente, porque ele tem aquele sentimento de culpa lhe prendendo, lhe aprisionando. É outra forma, irmãos, de desperdiçar tempo, de desperdiçar a nossa vida, é angariando, nutrindo nossa alma através de emoções e sentimentos negativos. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, o verso 31, 32 e 36 diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Rancor não pode nos prender, irmãos. O ódio profundo não pode nos prender. Esse sentimento de culpa, ele tem que ser curado, irmãos. A palavra do Senhor é categórica: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então esse sentimento não pode nos prender. Como cristão, como servo de Deus, nós precisamos nos livrar dessas amarras, irmãos. Se alguma coisa desse tipo tem nos prendido, irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não temos amarras, somos livres, somos livres. São duas formas de desperdiçar a vida. A gente pode citar outras, como por exemplo torcer para o esporte. É uma forma de desperdiçar a vida, e o tempo também, né? Existem várias outras, mas eu queria destacar só essas duas. Viver nutrindo emoções negativas, ou buscando simplesmente a disfarçada glória de ter. E frente a isso, irmãos, o sábio, depois de ter analisado tudo na sua vida, de ter visto um monte de coisa, de ter buscado toda a ciência, entender várias coisas, ele faz dois alertas nesse capítulo 9. Dois alertas, preste bem atenção. Dois grandes alertas, que são coisas fáceis, simples, mas às vezes a gente esquece. Dois alertas ele faz. Primeiro deles, versos 1 e 2, ele diz o seguinte: está com a Bíblia aberta, não está? Eclesiastes 9, versos 1 e 2 diz assim: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor, se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Primeiro alerta, preste bem atenção. Primeiro alerta: nosso futuro aqui, ele é repleto de incertezas. Nosso futuro aqui, ele é repleto de incertezas. Há pouco tempo a gente viu um caso fatídico, trágico, triste, de aqui perto da nossa igreja, um acidente em que uma pessoa pega um veículo, né, e de forma irresponsável
avança o sinal e acaba destruindo, detonando duas famílias. Não é verdade? Duas famílias. E a gente fica a pensar. Pouco tempo antes, essa família estava em algum lugar, não sei onde. Não sei se confraternizando, no lazer, não sei. E de repente essa família decide ir para casa. Nunca, irmãos, nunca, eu imagino que passaria na mente daquelas pessoas ali que alguma coisa daquele tipo poderia acontecer, embora a possibilidade fosse real. Nosso futuro aqui, irmãos, é repleto de incertezas. Existem muitas circunstâncias, irmãos, que fogem do nosso controle em nossa vida, mesmo na vida de um justo, mesmo na vida de um sábio. Veja o que ele diz: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão na mão de Deus. E se é amor, ou seja, experiências que produzam alegria, ou ódio, ou se é ódio, por exemplo, circunstâncias infelizes que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Mas nesse mesmo texto, irmãos, embora nós entendamos que mesmo na vida do justo, na vida do sábio, o que vem à sua espera aqui nessa terra, no futuro, seja repleto de incertezas, nesse mesmo texto, ele nos informa que embora não saibamos se é amor ou se é ódio que está à nossa espera, nós devemos lembrar que o justo está nas mãos de Deus e a sua vida está sob o controle dele. Louvado seja Deus. Nossa vida, irmãos, está no controle de Deus. Se são circunstâncias infelizes que vamos encontrar mais à frente, ou se são experiências que nos tragam abundante alegria, irmãos, entendamos que em todos os momentos Deus está no controle das nossas vidas. Nossas vidas estão em suas mãos. Então, primeiro alerta: nosso futuro aqui, ele é repleto de incertezas. E o segundo alerta, verso 3, acompanhe comigo: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois rumo aos mortos. Segundo alerta: a nossa vida vai ter um fim. A nossa vida vai ter um fim. Isso é certo. Do mais novinho aqui, a Gabriela, que está ali no braço da minha esposa, até o mais antigo aqui, que eu não vou me arriscar a dizer quem é, do mais novo ao mais velho, uma coisa é certa: nossa vida vai ter um fim. E como muitos de nós, irmãos, vivemos parecendo que somos verdadeiros Highlanders, né? Imortais, infinitos, vive de forma inconsequente, não pensa no que vai fazer, não tem nenhum tipo de planejamento, não pensa em medir nada o que faz, vive de forma irresponsável. Muitos vivem, infelizmente, como se fossem eternos. Mas nós, irmãos, teremos um fim. E esse alerta também nos faz refletir de como vamos utilizar aqui esse lapso de tempo que nós temos entre nascer e morrer. Dois alertas: que o nosso futuro aqui é repleto de incertezas e que a nossa vida, sejamos jovens como for ou idosos como for, nossa vida vai ter um fim. São dois alertas. E agora, irmãos? E agora? Entre nascer e morrer, como a gente deve viver? Como você tem vivido? Quais têm sido as suas prioridades? O que é que tem encabeçado a sua lista de atividades? O que é que tem se representado como de grande valor na sua vida?
O que você tem feito dessa bênção, desse dom que Deus tem te dado, que é a tua vida? O que é que nós temos feito? Será que tem uma receita de bolo para a gente fazer? Para a gente viver bem? Será que tem algumas indicações de como a gente proceder para que de fato a gente use bem o tempo? De fato a gente dê um sentido à nossa vida? O sábio nesse texto, no capítulo 9, ele nos dá pelo menos três conselhos de como nós podemos viver bem, de como nós podemos dar sentido, fazer valer a nossa estada aqui na terra. Pelo menos 3 conselhos de como nós podemos de fato agregar valor à nossa vida. Primeiro deles, versos 7 e 8, ele diz o seguinte, depois de uma conclusão, né? Ele faz um apanhado e ele conclui aqui: vai, pois, ou seja, portanto, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O sábio, ele traz alguns símbolos nesses 2 versículos. Ele usa o pão, ele usa o vinho, ele usa as vestes alvas, ele usa o óleo, e todos esses símbolos, irmãos, eles apontam para realidades que não podem faltar, veja bem, não podem faltar na vida daquele que vive celebrando uma vida aprovada por Deus. Primeiro conselho: viva uma vida celebrando a aprovação de Deus. Viva celebrando uma vida aprovada por Deus. Esses símbolos que ele traz, trazendo como indicação de como nós devemos viver, nos traz pelo menos 2 entendimentos de coisas que tem que estar presente na nossa vida. E se não tiver, irmãos, nós precisamos rever. A primeira delas, nossa vida, ela tem que ter satisfação. Você é satisfeito com o que você tem? Seja sincero com você mesmo. Você é satisfeito com o seu cabelo? Com o seu nariz? Você é satisfeito com o que Deus te deu? Amém? A vida daquele que celebra uma vida aprovada por Deus, ela é marcada por satisfação. Aquele que vive reclamando do que tem, que a grama do vizinho é sempre melhor, ele não consegue desfrutar aquilo que ele tem, por mais que o que ele tenha seja o melhor do mundo. Ele não consegue desfrutar. Estamos no culto da família. Vamos para a parte familiar agora. Você tem desfrutado? Você tem desfrutado e se satisfeito, se saciado com a sua esposa? Você tem valorizado cada detalhe dela? Cada pedaço da personalidade dela você tem apreciado? Você tem valorizado o caráter da sua esposa? Você tem usado essa auxiliadora que está do seu lado, ou você simplesmente deixa ela no canto como algo que você não usa mais? E as mulheres? Tem satisfeito com seu esposo? Com esse cabeludo? Amém? Tem se satisfeito com essa bênção que Deus te deu? São seus filhos, por mais que problemáticos que sejam, temos nos satisfeito com nossos filhos? Por mais que haja problemas, por mais que queiramos que ele fosse de alguma outra forma, mas será que a gente tem se satisfeito com nossos filhos? Com a nossa família? Meus irmãos, eu fui criado numa família que Réveillon para mim hoje em dia é terrível. Eita, 9 minutos. Será que eu vou chegar até o fim? Vamos lá. Todo final de ano, Réveillon, além da tristeza de colocar na Rádio Recife, não sei se existe ainda, para escutar a música de Alceu Valença, mal vira o ano já está pensando em carnaval.
Era um lamento só, irmãos. Era um lamento só. Isso é uma tristeza. Todo ano na minha infância e minha adolescência, que eu me lembro de Réveillon na minha família, era todo mundo reclamando do ano que passou. Não tinha satisfação na vida. Não tinha satisfação na vida. E o sábio diz: satisfaça-se com aquilo que Deus te deu, porque a tua vida vai passar, tu não vai viver, e aquilo que tu pretendes nunca vai chegar, porque tu nunca está satisfeito. Come com alegria o teu pão e bebe gostosamente. Irmãos, a forma como o sábio fala é maravilhosa. Bebe gostosamente. Veja que ele dá uma maneira de como beber. Não é só beber, não bebe teu vinho, não. Bebe gostosamente teu vinho, ou seja, usufrui totalmente daquilo que Deus te deu. Usa cada minuto da tua vida para valer a pena, para a glória de Deus. Aproveita, ama a tua mulher, vai chegar mais na frente, mas já estou adiantando. Ama essa tua mulher, ama teu marido, ama teus filhos, ama a tua casa, ama aquele ventilador que já está pifando, já está. Se satisfaça com aquilo que Deus, Ele te deu, aleluia, louvado seja Deus. Uma outra marca na vida de quem vive uma vida celebrando uma vida aprovada por Deus é a alegria, irmãos. Só é alegre quem é satisfeito. O insatisfeito, ele não consegue ser alegre, de jeito nenhum. Só é alegre aquele que é satisfeito. Vamos correr. Satisfação e alegria são marcas na vida daquele que vive celebrando uma vida aprovada por Deus. Segundo conselho: viva o prazer de ter e estar em família. Viva o prazer de ter e estar em família. Verso 9. Esse verso 9, irmãos, é muito interessante. E eu não sou, irmãos, de forma nenhuma movimenteiro, não sou. Os irmãos me conhecem, a maioria dos irmãos, né? Eu não sou do movimenteiro. E não gosto também, irmãos, daquele recurso de pregação em que o pregador faz: olha para o irmão que está do seu lado e fala não sei o quê. Digo, irmão, isso eu confesso, eu não gosto não. Mas eu queria fazer algo parecido, mas fique tranquilo que eu não vou fazer igual, certo? Eu queria que os irmãos que estão com suas esposas aqui hoje, você está do lado dela, até namorada, né, Eliseu? O noivo, né, Vitor Alencastro. Eu peço que os irmãos olhem para a sua esposa, para a sua noiva, sua namorada. Se tiver de lado, se não tiver, se tiver uma certa distância, mas olha, mira nela. Agora só olha, não vai falar nada, certo? Você não vai falar nada, você só vai olhar. Olha no olho dela, certo? Olha no olho dela e escuta esse verso 9, certo? Olha no olho dela e só escuta esse verso 9. Eu já fiz isso essa semana. Eu já pratiquei. Então, que eu ia estar distante, ia estar olhando para a Bíblia, então eu já fiz em casa. Olha para tua esposa, para tua noiva, para tua namorada e escuta o que eu vou falar. Só olhe. Agora olhe mesmo, encare ela, olho no olho. Goza a vida com a mulher que amas. Agora espere, viu, Eliseu e Vitor, espere. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta, olhe bem para ela, esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Aleluia. Esse mesmo sábio lá em Provérbios diz que quem acha uma esposa, irmãos, essa que está do seu lado é um presente, é um dom de Deus, é um presente. Goza a vida com ela, goza a vida com essa mulher que tu amas. Os grupos de crescimento estão aí em atividade, e uma coisa que a gente tem percebido muito é essa proximidade, irmãos, como a gente tem aprendido um com o outro. E uma das reuniões nossas, escutei um testemunho de um irmão fantástico. De forma simples, a gente conversando, ele disse: olha, hoje todo o meu lazer é com a minha família. Todos os meus momentos de lazer, todas as minhas horas de distração, a minha família está incluída. Goza
a vida com a mulher que amas. Em última análise, esse texto, irmãos, ele faz uma clara e expressa valorização do casamento e do prazer, irmãos, de ter e estar em família. Uma valorização do casamento e do prazer de ter e estar em família. E isso, irmãos, tem sido severamente atacado à medida que o tempo passa. O autor aos Hebreus ele diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra seja o matrimônio. Você que está casado, valorize sua esposa, valorize seu casamento, valorize essa união que você tem, indissolúvel. Essa palavra hoje pode soar um escândalo para o mundo. Essa união indissolúvel do casamento. Você jovem, almeje isso, trabalhe para isso, objetive isso na sua vida, coloque isso como um alvo, na sua vida, e com certeza Deus vai te abençoar. Viva o prazer de ter e estar em família, o segundo conselho do sábio. E o último conselho do sábio, que nós vamos destacar nessa noite, é o seguinte: viva intensamente as oportunidades. Viva intensamente as oportunidades. Verso 10: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Veja bem, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O momento é esse. O momento é agora, irmãos. O momento de fazer algo é agora. Se você tem um desejo irrefreável dentro de você, dizer eu te amo para alguém, diga agora. Se você tem a vontade de dar um abraço em alguém, mas não é aquele abraço de só dar uma satisfação, mas aquele abraço, você sentiu o calor, sentiu o corpo da outra pessoa, o coração batendo, dê agora, irmãos. Se é a hora, irmãos, de pedir perdão, se é hora, irmãos, de nós nos reconciliarmos, se é hora de fazer, seja qual for a obra que Deus tem em nossas vidas, o momento é agora. A sepultura não é o lugar, a hora é agora. Viva intensamente cada oportunidade que Deus te dá, cada oportunidade que o Senhor te dá. São esses 3 conselhos que o sábio nos traz: viver celebrando uma vida aprovada por Deus, viver o prazer de ter e estar em família, e viver intensamente todas as oportunidades que o Senhor nos traz. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nos conceda a graça de conseguirmos utilizar esses conselhos de forma prática em nossas vidas, para que venhamos a dar um sentido valoroso a esse tempo que nós temos entre nascer e morrer, em nome de Jesus. Amém.